Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim, já estão prontos? Que ótimo! Então vamos nos organizar. Pegue seu caderno ou uma folha para anotar a atividade. Separe também seu lápis de escrever, apontador, borracha, aqueles materiais de sempre, certo? Se você tiver uma mesa para apoiar seus materiais, ótimo. Se não, pegue um livro ou uma caixa firme para apoiar o seu caderno na hora de registrar as atividades. Agora, a professora Dircélia lhe dará alguns minutinhos para você anotar o número da aula de hoje, anotar também a data e separar os materiais. Eu já volto! Tudo pronto, terceiro ano? Sim? Se está tudo pronto, vamos começar! E como vocês já sabem, iniciamos a nossa aula relembrando os conteúdos da aula anterior, certo? Então vamos relembrar? Vocês se lembram que eu iniciei a aula com esta pergunta aqui: como nos orientamos em nosso dia a dia, certo? Conversamos um pouco sobre isso, sobre a questão da orientação. Então, descobrimos que algumas pessoas, olhem só, passaram por algumas situações bem diferentes. Olhem ali. Você sabia que muitas pessoas já precisaram se orientar em lugares como esses? Olhem lá essas imagens. Em uma floresta, em um deserto ou até mesmo em alto mar. Então, que desafio se orientar nesses lugares onde não existem
pontos de referência. Então conversamos como eram feitas essa orientação. Descobrimos, por exemplo, que os astros à noite eram utilizados para fazer essa orientação. No hemisfério norte, durante a noite, é utilizado a estrela polar. Já aqui na nossa região, no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul. Olha que interessante. Mas durante o dia, um outro astro é utilizado. Olhem lá no slide que o Sol é uma estrela utilizado para orientação durante o dia. Olhem lá um Sol nascendo, o Sol raiando. Vejam bem, perceberam que o Sol nascia todos os dias na mesma direção. A partir dessa observação, foi possível perceber que ali havia uma forma de se orientar. Olhem lá, os navegadores, por exemplo, percebiam isso também. Olhem lá, agora o Sol se pondo a oeste, certo? Só que é importante a gente destacar também que o Sol faz um movimento, mas esse movimento do Sol, ele é aparente. Estão lembrados? Quem se movimenta na realidade é quem mesmo? Olhem lá aqui o globo terrestre para mostrar pra gente. Quem se movimenta? Vamos ver ali no slide também? É a Terra que se movimenta. A Terra realiza um movimento em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é denominado rotação. E é esse movimento da Terra que faz com que a gente perceba o movimento do Sol, né? Que o Sol está fazendo um movimento no céu, mas na realidade não é. É a Terra que está se movimentando. Certo, crianças? Olhem lá, em torno do seu próprio eixo. Vou girar aqui para vocês perceberem isso, esse giro da Terra. Ao se movimentar dessa forma, nós temos a impressão que o Sol que se movimenta, ok? A partir disso, olhem lá no desenho, estão vendo esse menino? Percebam que a professora indicou ali que essa imagem é no período da manhã, no período da manhã. Observe que esse menino está posicionado de uma forma. Ele estendeu o seu braço, olhem lá, direito. Olhem que a professora colocou o laço na mão direita dele, ali no punho dele, certo? Olhem lá. Então, o seu braço direito está estendido para a posição onde o Sol está nascendo. Notaram? Olha lá. Braço direito dele, ok? Apareceu lá no slide. E o braço esquerdo dele está na posição oposta, ok? Muito bem. Então, desta forma, essa criança está localizando os pontos cardeais. A direção onde o Sol nasce, leste. O Sol nasce todos os dias na direção leste. A posição oposta é o oeste. O oeste é a posição onde o Sol vai se pôr, ele vai sumir no céu. Vamos lá. Voltando à imagem. Agora, vamos destacar aqui. Então, o que acontece aqui? Olhem lá, o sul fica nas costas do menino. Vejam que a professora contornou o S ali, que representa o sul. E o norte à frente. Então aqui, crianças, é uma forma de nos orientarmos, prestando atenção nessa questão, prestando atenção no Sol e nos posicionando desta forma. Certo, estudantes? Vamos observar aqui, eu vou colocar uma seta indicando norte está à frente do menino e sul atrás do menino. Ele tendo este cuidado, estendendo o seu braço direito para onde o Sol está nascendo. Ok? Muito bem, vocês estão de parabéns! Depois, eu contei para vocês que esses pontos que nós encontramos são chamados de pontos cardeais. E eles podem ser representados numa figura como essa, chamada de Rosa dos Ventos. Notem lá. E na sequência nós fizemos uma atividade, olhem lá. Nós desenhamos a Rosa dos Ventos, olhem só aqui a Rosa dos Ventos da professora. E nós escrevemos o nome dos pontos cardeais. Então, estudantes, a sua atividade está aí? Você conseguiu fazer a Rosa dos Ventos? Eu espero que sim. Também conversamos que existem instrumentos que auxiliam na orientação das pessoas. Vamos dar uma olhadinha nesses instrumentos? Percebam ali. O primeiro deles, a bússola. E eu trouxe para vocês, olhem só, algumas imagens de bússola. Mas ambas, percebam, elas têm
a rosa dos ventos desenhada ali ao fundo, percebam. Aqui eu trago mais um exemplo de bússola, certo? Então eu lembro que nós conversamos, eu tenho uma aqui comigo, olhem só. Não sei se é possível perceber aqui a agulha, ó. Mas para utilizar a bússola eu não posso deixá-la assim. Eu tenho que colocar ela na horizontal e esperar um pouquinho. E esperar ela estabilizar a agulha e indicar o norte. Então eu posiciono certinho o desenho da rosa dos ventos bem embaixo da agulha, o norte bem embaixo ali da agulha, certo? E identifico o norte e, por consequência, as demais direções. Então é um instrumento interessante. Na sequência nós falamos também de um outro instrumento de orientação que é o GPS. Cada vez mais comum entre as pessoas, hoje na atualidade, certo? Muitos automóveis já têm GPS, aparelhos de celular, por exemplo, já têm GPS e ajudam também na orientação. Olhem mais uma vez o slide ali, mostrando os mapas, o posicionamento dos automóveis e o percurso a ser seguido, certo? Depois, vocês estão lembrados que fizemos um super caça-palavras com vários termos que apareceram ao longo da aula. Olhem lá, e eu estou lembrada, vocês ganharam um super parabéns, não é verdade? Que vocês saíram muito bem. Então vamos lá. Hoje, na nossa aula de número 12, nós vamos falar um pouco mais de paisagem. Certo, estudantes? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre as paisagens e sua importância no ensino da geografia. Como é importante a gente observar, analisar as paisagens para compreender os espaços de vivência. Mas para a gente começar essa conversa, eu vou chamar aqui algumas crianças. Isso mesmo, venham aqui comigo. Elas vão contar algumas coisas pra gente. Vamos ver o quê? Olhem lá, que menina bonita! Vamos ver o que ela nos diz? Quem será ela? Vamos ver. Olá, sou a Clara. Moro na capital do Brasil, Brasília. Crianças, a Clara. E ela não mora aqui em Curitiba. Onde que ela mora? Brasília. Vocês conhecem essa cidade? Já ouviram falar dela? É a capital do país. Percebam aqui, ela nos conta mais alguma coisa. Vamos lá. A paisagem da região onde eu moro é marcada por um relevo plano. Bem próximo da minha casa fica um lago artificial, conhecido como Paranoá. Olhem só, ela nos conta algumas características do lugar onde ela mora, dessa paisagem do lugar onde ela mora. É parecido com a paisagem do lugar onde você vive? Vamos pensar sobre isso? Agora vamos observar algumas imagens de Brasília? Vamos lá. Olhem comigo no slide, percebam bem. Olhem na primeira imagem justamente o Lago Paranoá, que a Clara comentou, certo? A Ponte JK e uma vista aérea da região de Brasília, da Catedral no centro, da Esplanada. Olhem só que paisagem interessante. Vejam, ela comentou do relevo, que é esse modelado do terreno, o desenho da superfície. Verdade, ele é bastante plano, não é tão ondulado, montanhoso. Vocês estão notando? Percebam bem. Então agora, crianças, temos mais um colega aqui que quer falar conosco. Sim, e ele quer nos contar as características do lugar onde ele mora. Vem comigo, vamos observar. Olá, sou o Léo. Moro em Manaus, capital do Amazonas. A minha cidade fica no meio da floresta amazônica. Bem perto da minha casa passa o Rio Negro. Que curioso, que espaço diferente! Vocês ouviram tudo isso? Ele mora no meio da floresta amazônica, o Léo. Sim, numa cidade. Vamos observar algumas imagens de Manaus, então? Vamos lá? Olhem lá, bem atentamente. Percebam esse espaço, essa paisagem da cidade do Léo. Vejam ali, ó, um complexo turístico interessante, bem no meio ali, na praia da Ponta Negra, certo? O Rio Negro. Que lugar lindo e interessante. Essa paisagem é parecida ou é diferente da paisagem da Clara? O que vocês acham? Tá um pouco diferente, certo? Sim, mas vamos lá? Vamos continuar? Olha quem vem aqui falar conosco. É o... Vamos ver? Olhem lá, vamos ver quem é. Meu nome é Ricardo, mas podem me chamar de Cacá. Moro em Florianópolis, capital de Santa Catarina.
Eu moro numa ilha. A paisagem daqui é bem litorânea, com belas praias. Olhem que diferente! Agora nós fomos com Cacá para onde? Para Florianópolis, capital de Santa Catarina. E ele contou que ele mora na parte da ilha, certo? Olhem só, observem no slide essas imagens mostrando as praias de Florianópolis. Vejam bem, ali a ponte que liga a parte continental à ilha. Que paisagem bonita! Muito interessante. Agora, que lugares diferentes e todos pertencem ao Brasil. Vamos dar uma olhadinha no mapa e localizar essas cidades? Vamos lá, os estados e as cidades. Vamos começar aqui comigo. Eu tenho aqui o mapa político do Brasil. Estão reconhecendo o mapa político do Brasil? Olhem bem, todo colorido. Por que ele é político? Olhem só, porque ele está mostrando todos os estados brasileiros, os limites dos estados brasileiros, o nome dos estados, as capitais e algumas cidades maiores importantes, certo? Vamos então dar uma olhadinha aqui? Vamos começar, olhem lá. Pelo Amazonas. A cidade do Léo fica no Amazonas. Então vamos destacar aqui Manaus, olhem lá, a professora contornou, Manaus fica aqui. Observem bem ali próximo a muitos rios, aquelas linhas em azul representam a hidrografia, certo? Todas aquelas linhas ali são rios grandes, importantes, que conseguem até aparecer nesse mapa. Olhem lá, vamos continuar? Percebam agora que a professora vai, vamos ver, para um outro estado, Goiás. Goiás, onde fica a cidade da Clara. Contornei lá, ó. Mais uma vez, vou contornar Brasília, certo? Brasília, muito bem. Agora, vamos lá. Cadê Santa Catarina? Ali, Santa Catarina, ao sul do Paraná. Ao sul do Paraná, Santa Catarina. Cadê ali? Florianópolis? A professora contornou ali Florianópolis, muito bem. O nosso Brasil é muito grande, certo? Então ele tem uma diversidade enorme das paisagens. Então eu pergunto para vocês, as paisagens são iguais? Depois de tudo isso que observamos? Vocês vão me responder o quê? Que sim ou não? As paisagens são iguais? Não são iguais. Vários elementos fazem das paisagens únicas. E vamos conversar um pouco mais sobre isso ao longo da aula. Então, para começar aqui, eu trago essa questão para vocês. Qual dessas paisagens se parece mais com o lugar onde você mora? Eu tenho dois exemplos aqui, letra A e letra B. Pense no espaço onde você mora. Então, me digam. Qual dessas paisagens se parece mais com o lugar onde você mora? Não é igual, mas se parece mais. Vejam bem, a primeira, uma cidade grande, ruas bem asfaltadas, né? A gente vê bem o telhado das construções, ao fundo muitos prédios. Na imagem seguinte, na letra B, nós já vemos uma região litorânea, olhem lá, ali. Percebam a diferença. Então, já descobriram? Ótimo! Cada um aí do outro lado tem a sua resposta. E agora? Outras duas imagens. Vamos lá? Qual dessas paisagens se parece mais com o lugar onde você mora? Vamos pensar? A letra A. Vejam um espaço mais rural. Percebam plantações. Estão vendo? Silos lá em cima da imagem. Estão notando? Onde são guardados os grãos. E a segunda imagem, percebam. Né? Olhem bem a paisagem. Então, já tem uma resposta? Qual se parece mais com o lugar onde você mora? Pronto? Muito bem. Agora eu trago outras três imagens bem diferentes. Vamos ver aqui. Olhem só. Vejam essas imagens. Elas são iguais? Não são. São diferentes, como eu acabei de comentar com vocês. Cada uma tem uma característica, certo? E agora, você vai fazer uma atividade aqui comigo. Vamos lá? Nossa atividade de número 1. Percebam lá. Essa atividade está relacionada com as imagens ali. Letra A. Que diferenças você observa entre as paisagens mostradas nas fotos? Vamos pensar um pouquinho? A partir de tudo que conversamos? E você vai dizer
quais são as diferenças de cada uma delas, ok? O que você percebe em uma e não percebe na outra, quais elementos constituem cada uma dessas imagens. Vamos lá? Alguns minutinhos para vocês, eu já volto.
Então, terceiro ano, conseguiram realizar a atividade? Sim? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Vejam bem, então aqui nessas 3 paisagens, nós temos características bem diferentes. E uma das características que mais se destacam aqui é a questão do relevo, por exemplo. Esse desenho da superfície terrestre. Na primeira imagem, nós temos muitas montanhas. É uma região muito montanhosa, com bastante vegetação também, poucas casas, poucas construções. Vocês concordam? Sim. Na segunda imagem, o que se destaca? Um relevo plano, muito plano. Olhem lá, cadê? Não tem montanhas, não tem ondulações e uma plantação, certo? A perder de vista. Nenhuma construção eu localizo nessa paisagem. E na terceira, uma área mais ondulada, certo? Com uma vegetação mais esparsa, algumas árvores. Nós temos ali algumas construções, ruas de terra, então são várias diferenças. A observação das paisagens é um recurso muito utilizado pela geografia para a gente compreender os lugares, como eu falei há pouco para vocês. E como eu disse também, cada paisagem é única, porque ela tem suas características físicas e tem também as construções humanas que vão modificando essas paisagens e tornando cada uma com o seu jeitinho. Agora, eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos que também influenciam na paisagem. Vejam bem, olhem lá. Aqui nós temos paisagens diferentes. Aqui na região onde a gente mora, nós temos esse tipo de paisagem. Observem o telhado dessas casas. Estão o quê? Cobertas por neve, exatamente. Não é comum isso aqui na nossa região, certo? Olhem a segunda imagem, blocos de gelo, icebergs. Nós temos aqui na nossa região? Também não. Esse é um lugar muito frio, certo? Exatamente. Então até a temperatura influencia nas paisagens. Agora, na sequência, vejam bem, olha aqui, esse lugar é frio ou é quente? O que vocês acham? Essas duas paisagens representam lugares quentes. Olha como está a paisagem dessa praia. Se estivesse num dia muito frio, será que ela estaria assim? Observem a segunda imagem. É um lugar muito quente pelo visto. Será que chove muito ou chove pouco? O que vocês acham? Olha a vegetação como está. Provavelmente chove bem pouco. Aqui é o Nordeste brasileiro, certo? Uma região de sertão. E a próxima imagem, vamos ver. Olha esse lugar. Olha o verde dessa vegetação. Nesse lugar chove muito ou pouco? O que vocês acham? Pelo verde, pela água ali embaixo dessa Vitória Régia. Chove muito. Olha a diferença dessas paisagens a partir dessa questão. E mais uma imagem para a gente pensar. Deem uma olhadinha. E esse lugar é o quê? Um deserto. Muito bem. Será que chove muito ou chove pouco num deserto? Pouco, é verdade. Observem que nós vemos a sombra. Olhem lá dos camelos ali, pessoas caminhando pelo deserto. Então, uma região que chove pouco. E por isso nós temos essas características ali de deserto. Certo, estudantes? Agora, nós vamos pensar um pouco mais sobre o espaço onde nós vivemos. Vamos fazer a nossa próxima atividade? Vamos lá? Atividade de número 2, letra A. Escreva as características do lugar onde você mora. Como são as construções e as ruas? Como é a vegetação? Tem rios? Como é o relevo? Você também pode falar como que é as temperaturas na região onde você mora. Será que é quente? Será que é frio? Chove muito ou chove pouco? Que tal? Vamos pensar um pouquinho e pensar em todos esses elementos que eu destaquei aqui e fazer um texto bem legal, contando as características do lugar onde você mora. Alguns minutos para vocês e eu já volto.
Então, terceiro ano, conseguiram fazer atividade? Conseguiram registrar as características do lugar onde você mora? Prestaram atenção no relevo? Ele é montanhoso? Ele é mais plano? Ou ele é ondulado? Como são as construções na região onde você mora? E a vegetação como é? Tem muitas árvores, poucas árvores. Você identifica algumas dessas árvores? Sim, o nome delas, por exemplo? Que tal pensar sobre isso? E a hidrografia? Os rios? Tem um rio próximo à sua casa? Qual é o nome dele? Você sabe? Que tal pesquisar, caso você não saiba? Ou tem um córrego passando próximo à sua casa? Será que tem? Olha, nós temos muitos córregos na região de Curitiba, muitos rios, então talvez passe um bem próximo a você, certo? Então observar o nosso entorno, a nossa paisagem, faz a gente compreender toda a dinâmica desse lugar, certo? Ah, e quanto à temperatura, como é que é? Como que é o clima da região? O que você percebe? Como você percebe isso? Chove muito ou chove pouco? É quente ou é frio? Ou oscila durante as estações do ano? Vai mudando, períodos quentes, períodos frios. Isso é importante também a gente perceber. Bom, depois de você ter registrado, feito o seu texto, agora eu deixo uma sugestão. Que tal fazer um desenho representando esse espaço? Isso mesmo, faça uma representação bem legal do seu espaço de vivência, tentando representar todos esses elementos que você percebeu, certo? E agora, vamos lá? Vamos completar aqui comigo algumas frases? Vamos lá? Então vamos ver. Observe as paisagens e complete as frases. Olha essa paisagem. Ela é parecida com o lugar onde você vive? Então, sim ou não? Olha, ela é bem diferente da região onde eu vivo. Bem diferente. E por que é diferente? Por que será? Bom, na minha região não tem essa vegetação dessa forma e o relevo também não é tão montanhoso assim. Outra coisa, aqui não neva dessa forma. Observem as montanhas cobertas por gelo, por neve. Olha ali o terreno, o telhado das construções. Bem diferente. Essa vegetação também não é muito parecida com a vegetação da região aqui. Não é. Então, crianças, vamos completar a frase? Letra A. A paisagem desse lugar é. Como que vocês completariam essa frase? Me digam. Falem aí do outro lado que eu quero escutar, hein? A paisagem desse lugar é uma paisagem montanhosa. É uma paisagem gelada, talvez pudesse, né, ser um bom exemplo também. Muito bem. Vamos continuar. Mais uma imagem. Letra B. Vamos completar aqui. Vou ler para vocês. Olhem a paisagem e me respondam. Os elementos que predominam nessa paisagem são... E agora? Quais são os elementos que predominam nessa paisagem? Ouvi daqui, vocês foram rápidos. Vegetação, árvores, as árvores e um rio. Exatamente, nós temos um rio aqui representado. E esses elementos são elementos naturais. Quem estudou comigo ano passado, se lembra disso? Sim, as paisagens podem apresentar elementos naturais ou culturais. Já vamos falar disso. Então aqui nós temos os elementos naturais prevalecendo. Olhem de novo. Árvores, vegetação e o rio, certo? Água, um rio. Ok, muito bem. Letra C. E agora, vamos completar? Os elementos que predominam nessa paisagem são... E agora, o que vocês me dizem? São casas. E a vegetação? Árvore tem muito ou tem pouco? O que vocês acham? Vocês acham que tem muito ou pouco? Certo, muito bem. E aqui os elementos que predominam são construções, são os imóveis, são comércios, percebam. Nós temos aqui uma paisagem bem cultural, com elementos construídos pelo ser humano, diferente da paisagem anterior, onde nós tínhamos elementos naturais prevalecendo. Certo, estudantes? Muito bem! Agora a nossa aula chegou ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Observem comigo. Observamos as características de diferentes paisagens.
Também identificamos alguns fatores que interferem nas paisagens, que produzem as paisagens diferentes umas das outras. Então agora, crianças, como nossa aula chega ao fim, a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!